Capítulo 173, Conjunto 7, sei de algumas. As habilidades que Nêmesis possuía em sua vida anterior como Mirni poderiam ser separadas em Sonho Vazio e Pilar Dracônico. Como as bestas lendárias, ele podia resistir a ataques mágicos, diminuindo o poder mágico de uma área específica através do Sonho Vazio e, em seguida, invocar uma tempestade para varrer tudo em seu caminho através do Pilar Dracônico. Por causa dessas habilidades, as pessoas costumavam dizer ser impossível atacar o Asa Celestial com magia. E mais tarde ele ainda adquiriu o título de Exterminador Mágico. Nêmesis tinha muito orgulho de seu passado. Minhas habilidades atuais não são muito diferentes. A única diferença é que, na verdade, é mais fácil que você veja. Nêmesis de repente fechou os olhos. Os sonhos desaparecem. Assim que ele disse essa frase para ativar a habilidade, manchas pretas apareceram por todo o seu corpo, como se estivesse sendo coberto por fuligem. Então, ele começou a desaparecer e a escuridão se espalhou por todo lugar. Tudo desapareceu como se os seus sentidos estivessem bloqueados, tal como no 20º andar, havia apenas o vazio emanando de uma entidade que vagou por muito tempo no nada. Qualquer pessoa ali ficaria confusa no mesmo momento. Yonvou imaginou o quanto Nêmesis estava satisfeito consigo mesmo. Ele balançou a cabeça e disse: "Tudo bem, mas por que você está usando uma frase que soa como algo inventado por um estudante do ensino fundamental?" Naquele momento ele entendeu por que o dragão gostava do nome Nêmesis. Um estudante do ensino fundamental? Do que está falando? Você viu aquela habilidade? Precisa de uma frase que a descreva bem, e Nêmesis gritou agitado e começou uma longa explicação. Ele também tem o hábito de explicar tudo passo a passo. Yonvou ignorou Nêmesis e confirmou as informações da habilidade. Ilusão dos sonhos. Classificação: AA mais proficiência, 0,0% descrição. Os sonhos criam um mundo de realidade e ilusão que aprisionam seus adversários e os fazem vagar por aí sem saber se estão ou não em um sonho. Fantasia fascinante. Os oponentes ficarão presos em uma área constituída pelo nada. Uma vez que sintam o excesso de confusão e medo, eles serão afligidos com o status pânico e perderam a noção de onde estão. Por outro lado, seus aliados ficaram mais fortes. Pesadelo temível. Qualquer habilidade mágica será restringida e sua probabilidade de acerto será de apenas 20%. A penalidade será aplicada sempre que o oponente ativar uma habilidade mágica. No entanto, isto não se aplica a magias de alto nível. Uma grande quantidade de poder mágico é necessária para criar um mundo preenchido pelo nada. O sucesso depende da proficiência. Sempre que Nêmesis usar a habilidade, ele ficará indefeso. Se seu corpo for atacado, a habilidade será cancelada. Os olhos de Yonvou se arregalaram. Sonho Vazio havia sido uma dor de cabeça para inúmeros feiticeiros, mas parecia que esta era uma habilidade muito melhor. Como o Sonho Vazio, a ilusão de sonhar afetava qualquer habilidade mágica, mas a fantasia fascinante era um grande bônus. Fará um ótimo combo com o território dracônico. Se Yonvou usasse com o poder dracônico, qualquer um em seu território não seria capaz de se mover. Isso o deixou bastante animado. E ainda diz criar um mundo de realidade e ilusões. Isso significa que posso fazer ilusões se conseguir uma habilidade superior a esta. Yonvou pensou que poderia ser capaz de usar os sonhos em um futuro próximo. Se chegasse ao 6º passo das 8 autoridades, já seria capaz de fazer muito, o que lhe proporcionaria uma enorme evolução. Ele acariciou o queixo. Embora fosse algo que ainda não havia acontecido, ele tinha que se planejar para quando acontecesse. Yonvou verificou a próxima habilidade. Turbilhão violento. Classificação: a proficiência, 0,0% descrição. Ventos criarão efeitos de tempestade que diminuem a mobilidade inimiga em 10% e aumentam a velocidade do próprio usuário. Cada vez que a proficiência aumenta em 5%, podem ser invocados o máximo de 15 turbilhões simultâneos. Yonvou ficou feliz ao ver essa habilidade.
Com isso, poderei me concentrar em liderar Boo e o exército de mortos-vivos ao lutar contra seus inimigos. Quando ativava seu território, ele tinha que deixar Boo responsável pela liderança do exército. Isso significava que Boo tinha que invocar espíritos, usar névoa de sangue e liderar todos na batalha. Era muito cansativo e ineficiente. No entanto, como Nêmesis agora podia lidar com seu território, Boo poderia se concentrar apenas no exército de mortos-vivos. Nêmesis apareceu de repente na escuridão. Mestre, você consegue entender meu poder agora? Sim, entendo porque é necessário usar o vocabulário de um estudante do ensino fundamental. Quantas vezes tenho que dizer? Yonvoo ignorou Nêmesis novamente e olhou para Nike. Nike. Agora é sua vez. Certo. Você ficará totalmente surpreso. Nike abriu as asas e gritou com confiança. Ele possuía 5 habilidades, e 2 delas em particular, chamaram a atenção de Yonvoo. A primeira era o fogo sagrado, que era semelhante ao que Yonvoo havia obtido da Fênix. No entanto, tinha efeitos adicionais. Tempestade de fogo e mar em chamas. Elas funcionavam exatamente como seus nomes implicavam. Tempestade de fogo fazia com que uma chuva de fogo caísse do céu, e o mar em chamas invocava um mar de fogo do chão, queimando tudo em seu caminho. No entanto, elas consumiam tanto poder mágico quanto o turbilhão violento, então Yonvoo tinha que ter cuidado ao usá-las. Ele também não queria acabar queimando seus aliados acidentalmente. Já outra habilidade que se destacava. Espírito do Fogo classificação, DS mais proficiência, 0,0% descrição, uma fênix nasce e morre pelo fogo. Todos os tipos de fogo são o território da fênix, o que significa que o usuário pode reencarnar e ressuscitar no fogo. Ressurreição do fogo. Quando a HP chega a menos de 20%, pode-se usar o fogo para se curar, porém, pode ser usada apenas 1x por dia. Outros efeitos de habilidade serão pausados ao ressuscitar. Reencarnação do fogo. Você pode se fundir ao fogo e controlá-lo como quiser. O controlo aumenta proporcionalmente à intensidade do fogo e à dimensão da área atingida. No entanto, o fogo criado por inimigos com a intenção de atacá-lo não podem ser completamente controlados, mas é possível diminuir sua força ou mudar sua direção. Embora aparecesse fogo sagrado na superfície, era diferente, de uma maneira importante que parecia feita sob medida para Yonvoo. Ele poderia se fundir ao fogo como quisesse controlá-lo, e o que aconteceria se Nike usasse esse recurso para se fundir ao fogo sagrado de Yonvoo? Minha capacidade ofensiva aumentará muito. Yonvoo podia usar o fogo como se estivesse usando um de seus membros. Suas asas de fogo apareciam sempre que o controle de mana da asa celestial era ativado, e o fogo sagrado envolvia sua lâmina quando ele usava a aura. Com o poder da Nike adicionado a isso, Yonvoo ultrapassaria seus limites e todas as suas habilidades ficariam mais fortes. Ele não se preocupava sobre sua sincronia com Nika, pois eles podiam ler a mente um do outro apenas com um olhar. Nike. Sim. Nike entendeu o que Yonvoo queria e acenou com a cabeça, voando para cima. Milhares de chamas foram lançadas na direção de Yonvoo, que ativou seu circuito mágico. Ele geralmente não era afetado pelo calor, mas o calor daquelas chamas o surpreendeu. Elas se espalharam por todo o seu corpo, as chamas vermelhas se tornaram azuis e depois amarelas, queimando tudo à sua volta e depois se dispersando. Até a umidade do ar secou e a atmosfera parecia estar queimando. O ar se expandiu e chocou-se contra a barreira, e Yonvoo imaginou que ela fosse entrar em colapso a qualquer momento. Foi apenas um teste, mas já era incrível o suficiente. Seus 3 pares de asas de fogo se transformaram em 4 pares. O que o fez se perguntar se não era muito chamativo, mas nada havia que pudesse fazer a respeito. Yonvoo diminuiu sua capacidade ofensiva e voou alto para o céu, abrindo bem suas asas. Sempre que as havia usado antes, tinha problemas com a velocidade e ao realizar manobras, mas todos esses problemas haviam desaparecido.
Ele se movia com o fluxo do ar e, quando se sentiu mais confortável, acrescentou velocidade e praticamente sentiu a barreira do som quebrar em seus ouvidos. E se eu adicionar chumbo, aceleração e o teleporte? Yonvou ativou todas as suas habilidades simultaneamente e foi em direção a um alvo que apareceu diante dele. Com apenas um leve movimento de sua adaga, ele criou uma grande explosão que quase destruiu uma floresta inteira. Agora eu entendo por que sua classificação é assim. Yonvou saiu rapidamente após ver toda aquela destruição. Áreas da floresta ainda explodiam à medida que as chamas se espalhavam. A floresta foi devastada e o cheiro de queimado se espalhou por todo canto. Yonvou estava planejando apagar o incêndio antes que ele causasse mais danos, mas ele não podia fazer nada sobre o que já havia sido queimado. As pessoas se reuniriam em breve para investigar o que havia acontecido. Mas isso o fez perceber porque a habilidade Espírito de Fogo não tinha uma classificação específica. Com ela ele poderia lançar vários tipos de ataques. Se Yonvou se encontrasse em perigo, esta era a melhor habilidade para contornar a situação. E se ele acrescentasse a aura ou a chuva de fogo? Ou se despertasse seu corpo dracônico? Se aquilo fosse usado junto. O que você acha? Seria uma loucura. Se eu tivesse encontrado algo assim durante a minha vida, com certeza estaria em perigo. Chamou Yanrion e pareciam satisfeitos. Yonvou perguntou a Yanrion: e se tivéssemos nos enfrentado quando você estava no seu auge? Eu ainda teria considerado você uma grande ameaça. Se a aura, Nike e até mesmo a chuva de fogo fossem combinados, eu teria no mínimo perdido um membro. Já que esse poder era algo que até o Deus do Sabre havia reconhecido, Yonvou se sentiu satisfeito. Mas eu não teria sido intimidado. Como assim? Simples, tudo que eu teria que fazer é não ser atingido pela tempestade. Ou então, atacaria antes mesmo de poder usá-la. Ah, claro. Yonvou assentiu pensativo. Yanriong não era o tipo de pessoa que deixava seus oponentes obterem vantagem. E também é uma habilidade perigosa por não distinguir aliados e inimigos. Não vale a pena tê-la se não puder controlá-la. Yonvou assentiu novamente. Yanriong estava certo em apontar o perigo não apenas para ele, mas também para todos os outros. Se o exército de mortos-vivos fosse destruído, Yonvou estaria prejudicando a si mesmo. E se eu focar em concentrá-lo em vez de deixá-lo explodir? Se ele condensasse o fogo na aura em sua lâmina, seria uma ameaça ainda maior. Quantas pessoas seriam capazes de lidar com a combinação de todas essas coisas? É claro que ele precisava de armas que suportassem tanto poder, mas ele achava que Vigrid seria disso. Ainda há muita coisa que quero testar. Ele planejou deixar esta habilidade de lado até que pudesse controlá-la perfeitamente. O espírito azul é a única coisa que resta verificar agora. Yonvou nunca se esqueceu da mensagem que havia recebido após concluir a missão deixada pela tartaruga do abismo, que dizia que ele poderia aprender magia espiritual. Ele verificou a habilidade que havia deixado de ser temporária. Bênção do Espírito Azul, capítulo 174, conjunto 8, classificação. Proficiência 18,2%. Descrição: para mostrar sua gratidão, a tartaruga do abismo está fornecendo um de seus subordinados, o Espírito Azul. Como o Espírito Azul nasceu de um pensamento, ele ainda não tem uma identidade, apesar de poder suportar múltiplos papéis. Uma vez que desenvolve uma identidade, várias habilidades e propriedades podem ser aprendidas. Sua evolução depende de seu usuário. Esta é uma habilidade superior. Somente aqueles reconhecidos pela tartaruga do abismo podem usá-la, e ela evolui de acordo com a proficiência. Ainda não tem identidade. Defina uma identidade para que possa evoluir. Quanto mais profunda for a sua compreensão da magia espiritual, mais rápida será a evolução do espírito. Yonvou estava usando os efeitos do espírito, mas nunca conseguiu invocá-lo. Agora que a missão havia sido concluída, pensou que seria capaz de usá-lo apropriadamente, mas não era como ele esperava. Os espíritos crescem em terrenos baldios e a maioria deles é difícil de lidar.
No entanto, já que existem muitos níveis até o mais alto, rei, é divertido cultivá-los. Havia espíritos famosos como o espírito do fogo, Casa e o espírito do vento Sylph. Embora fossem fracos, com identidades, poderiam se tornar mais fortes. Casa era uma salamandra e as salamandras podiam tornar-se salistas. No entanto, o espírito azul não tinha uma identidade ou mesmo um elemento. Cabia a Yonvou decidir o rumo que o seu crescimento tomaria. Isso significava que o espírito tinha mais potencial do que os comuns, mas também havia mais chances de estragar tudo. Não sei se isto é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Yonvou sorriu ironicamente para a forma azul flutuando em sua mão. Ele não tinha ideia de como cultivá-lo. Ele podia garantir que os poderes das bestas lendárias não colidissem, por isso não era fraco, mas ele já estava ocupado com os 72 Bian, o suporte do céu e a espada Yin. Seria bom cultivá-lo adequadamente, mas não havia tempo suficiente para isso. Ele estava planejando estudar magia e magia espiritual em algum momento, mas não era uma prioridade. É essa a única opção. Yonvou de repente pensou em algo. E se eu te desse uma identidade? E se deixasse o espírito a crescer por si só? Teria de ter um caráter excepcional e um sentido de identidade. Felizmente, ele tinha muitas opções. Haviam mais de 1000 almas na sua coleção de almas e algumas delas eram de rankings superiores. Como Epburn Sol Luna, mas Yonvou balançou a cabeça. Epburn era a apóstola de Urd. Seria uma pena desperdiçar a alma de uma espécie superior, mas a sua lealdade para com Urd era forte demais e ela acabaria sendo um incômodo. Sol Luna era hábil com a espada além de ser uma vampira. Mas ela é muito dissimulada. Ela não era o tipo de pessoa que ele queria por perto. Restava apenas uma alma. Rebecca é a melhor opção. O único problema é que ela era muito orgulhosa e não seria serva de ninguém. Além disso, ele não tinha a alma dela. Tecnicamente, isso não é um problema, já que há uma maneira de contornar isso, mas não quero me tornar inimigo dos Cernunnos. Ele poderia tentar colocar Rebecca no espírito, mas tinha certeza de que isso irritaria Cernunnos. Yonvou considerou se valia a pena estar no lado ruim de um deus. Já sou inimigo de Urd e tenho uma estranha relação com as deusas Nêmesis e Nike. Se vou estar envolvido com os deuses de qualquer maneira, acho que vale a pena tentar. Yonvou organizou seus pensamentos e invocou Bo. Bo baixou a cabeça assim que o viu. Ele já sabia o que Yonvou estava pensando. Embora fosse perigoso, ele não tentou convencer seu mestre do contrário. Vamos começar. Sim, mestre. Yonvou abriu o entranha e pegou o corpo de Rebecca. Bo ergueu uma joia preta e murmurou algumas palavras incompreensíveis, e o corpo de Rebecca brilhou como uma misteriosa luz negra. Cernunnos está furioso ao perceber o que você está tentando fazer. Os demônios o observam com alegria. Um dos demônios anuncia algo sobre você. Você recebeu o apoio dos demônios. Eles estão torcendo por você. Elemento maligno aumentou em 15 pontos. Elemento maligno aumentou em 20 pontos. Sua inclinação é atualmente 70%, mas foi alterada de neutra para má. Você pode receber benefícios e penalidades devido à sua nova inclinação. Tenha cuidado. O corpo de Rebecca recuperou rapidamente a sua forma. A pele, os ossos, veias e músculos se juntaram novamente. Seu rosto pálido ficou rosado e ela parecia alguém que estava apenas dormindo. Yonvou sentiu o ar ao seu redor ficar mais pesado com intenção assassina. Provavelmente por causa de Cernunnos. No entanto, os deuses não podiam descer do 98º andar de qualquer maneira, e como ele já os havia irritado, Yonvou estava determinado a ir até o final. Ele poderia compensar Cernunnos mais tarde. Yonvou transformou as almas de sua coleção em energia negra e as deu a Rebecca. Seu corpo tremeu quando ela absorveu a energia negra e parecia que ela acordaria a qualquer momento. Acorde. Ao comando de Bo, o cadáver parecia estar se movendo, mas, na verdade, era uma aparição de Rebecca produzida a partir da energia negra. Onde estou? No início, Rebecca estava sem expressão, mas depois de um curto período, ela começou a olhar em volta de uma forma mais focada.
Esta é a parte externa da torre. Caim. Como assim? Rebeca parecia confusa. A última coisa que ela lembrava era de estar no palácio do Rei Macaco, mas agora ela estava em algum lugar estranho e sem as restrições do 20º andar, os efeitos colaterais da morte ainda estavam obscurecendo sua mente. Onde estão Caim e Victoria? O Rei Macaco. Rebeca de repente parou e olhou para Yonvou friamente. Você fez alguma coisa comigo? Suas memórias estavam voltando à medida que sua mente ficava mais clara. Ela tinha a certeza de que havia morrido e provavelmente regressado a ser Nunus. Então, por que ela estava aqui? Ela pensou em várias possibilidades, mas a energia da morte ao seu redor fez seu rosto ficar pálido mais uma vez. Yonvou assinou silenciosamente com a cabeça. É o que você pensa que é. Você é louco. Como pôde pensar em acordar o meu Baek? Era possível dividir a alma de uma pessoa em duas partes chamadas Oi Baek. A On era a verdadeira alma que ia para o além e reencarnava. Baek era o vestígio da pessoa, assim como o vestígio do Rei Macaco. Normalmente, ele se dissipava quando o corpo começava a apodrecer, mas Yonvou prendeu o Baek em Rebeca e a acordou. Tudo graças à habilidade superior de Bou, invocação da alma. Invocação da alma classificação, BBB mais proficiência, 21,5% descrição, cadáveres e almas podem ser invocados do além. Às vezes, pode ser usado para criar mortos-vivos. Você aprendeu a extrair o Baek, vestígio, de um cadáver. Parabéns! Você aprendeu uma nova forma de controlar a morte. Com isso, seu alcance e poder aumentam. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente obtida. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 5.000 karma. Você adquiriu um adicional de 3.000 karma. Vincule o Baek, vestígio, a você para receber recompensas adicionais. Os olhos de Yonvou brilhavam de entusiasmo ao ler as mensagens. Um apóstolo é realmente único. Os Baek geralmente não conseguem manter sua consciência, mas Rebeca ainda tem uma mente clara. O que você está planejando fazer comigo? Preciso que me empreste sua força. Você está falando sério? Rebeca olhou para Yonvou com olhos estreitos. Era muito rude acordar o vestígio de alguém que estava voltando para um deus. Embora ser Nunus já tivesse a sua alma não gostaria de estar incompleta. No entanto, Yonvou agiu como se não houvesse um problema. Tem algum problema nisso? O quê? Estou te oferecendo uma chance. Não é melhor que apenas estar morta? Se tiver algum arrependimento, eu a ajudarei a resolvê-los. Em troca, você me ajudará com o que preciso. Isso não é realmente viver. Mas você não tem todas as suas emoções e memórias. Qual é a diferença entre você e alguém que está vivo? Pense nisso como sendo uma ressurreição. Não é algo bom. Rebeca cerrou os dentes. Ele não estava errado. Seu senso de identidade como Rebeca ainda estavam intactos, embora sua alma tivesse desaparecido. Além disso, o que ele disse sobre arrependimentos a atingiu profundamente. Todo mundo tinha algum. Após ter treinado tanto e pensado ter deixado todos os seus arrependimentos para trás, eles ainda estavam ligados a ela como correntes. Ela não se lembrava exatamente do que havia acontecido, mas quando era criança um monstro havia devorado sua família e ela usou isso como fonte de determinação para se tornar mais forte. Embora todos a ignorassem por ser uma menina, ela aprendeu a arte da espada sozinha e conseguiu se tornar uma apóstola, mas em algum lugar, ela ainda não achava que era suficiente, e o poder do monstro que devorou sua família ainda a assombrava. Talvez estivesse exagerando ao falar da força desse monstro por causa do trauma desta memória, mas ela queria mais poder e mais força para enfrentá-lo um dia. Foi por isso que ela concordou em ajudar Victoria. Ela não sabia que acabaria assim algo para o qual nem sequer podia dar o nome. Rebeca fechou os olhos com força. Como apóstola, ela sabia que não deveria ter esses pensamentos. Eles zombaram do Deus a quem ela servia e prejudicaram sua reputação, mas a verdade é que ela queria aceitar a oportunidade que Yonvou estava oferecendo.
Rebeca não conseguiu falar por um tempo. Se não estiver interessada, irei lhe devolver sua consciência. Yonvou não tinha a intenção de forçar Rebeca, já que ela estaria arruinada de qualquer maneira se estivesse presa sem sua permissão. No entanto, mesmo que ela recusasse e mesmo que ele tivesse irritado um deus, ele já havia conseguido algo. Ele aprendeu a extrair vestígios, e poderia repetir o processo no futuro, embora estivesse limitado àqueles que haviam acabado de morrer. Eventualmente, Rebeca franziu a testa e xingou: "Seu filho da puta!" Os olhos de Yonvou estavam calmos. "Eu sei, mas tenho de conseguir o que quero." "Certo. Estarei sob o seu comando." A expressão de Yonvou mudou. "Mas com uma condição." "Diga." "Quero liberdade e livre-arbítrio." "Você ainda não percebeu?" Uma sombra se estendeu atrás de Yonvou, e Shannon e Anryong apareceram. "Ei, nosso mestre é definitivamente um filho da puta." "Mestre, estou bem com Rebeca, mas ela deve mostrar algum respeito." Yonvou olhou para os dois atrás dele e perguntou a Rebeca: "Esses dois não parecem ter bastante livre-arbítrio?" "Dentes de lobo e Deus sabe, a apóstola vermelha já ouviu falar de mim." "Que honra!" Shannon riu. Por causa de sua proficiência com a espada, até mesmo os rankers sabiam quem ele era, embora ele fosse apenas um semi-ranker. Rebeca ficou em silêncio após descobrir que aqueles dois já estavam servindo sob Yonvou. Como o Deus Sabre já estava lá, sua reputação não seria muito prejudicada. Pode não ser um grande negócio, mas ela era sensível a isso. Não é isso que quero dizer. Então, esses dois ficam nas sombras, certo? Quero poder andar livremente. A testa de Yonvou enrugou por um momento. É claro que não poderei ir muito longe por causa da nossa ligação, mas ainda assim, quero andar pelo mundo com os meus próprios pés. Ter livre-arbítrio parecia ser um motivo de orgulho para ela. E quero que você me faça um novo corpo. Não sou um deus. Não estou esperando um corpo de verdade. Até mesmo um golem serviria. Yonvou assinou com a cabeça. Ele não podia garantir nada, já que ela esperava um corpo físico excepcional. Mas eu tenho que ganhar esse conhecimento de qualquer maneira, já que eu quero aprender os segredos da pedra filosofal e do relógio de bolso. Rebeca também sabia que seu pedido não era fácil, portanto, não estabeleceu um limite de tempo. "Certo. Enquanto espera, me diga, como gostaria de viver como espírito?" "Espírito?" Continua no próximo vídeo.